Olá, nono ano, tudo bem? Hoje é dia 21 de outubro e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vimos na aula passada o tema 1 sobre as ondas, né? Se você não viu ainda o vídeo passado, então antes de ver esse aqui, você precisa ver o anterior, tá bom? Porque ele tem várias informações, você tem que fazer as anotações no seu caderno, que são muitas informações, tá? Sobre as ondas, como elas são, as partes que compõem uma onda, né? E também como calcular a velocidade de onda. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o som, que é um tipo de onda, né? A gente chama de onda sonora. Então a gente vai falar hoje sobre o som, com as suas características, né? Como se produz o som, inclusive, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Eu estou aqui então na página 160. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com o microfone, acho que sim. Página 160, ok? Você pode acompanhar aí se você tiver o livro. Se você não tem, acompanha aqui comigo no vídeo. Eu vou deixar essas páginas em anexo na atividade para você, se você quiser imprimir, se você quiser guardar aí no seu celular para fazer a leitura depois, né? A hora de estudar para avaliação, vai ser importante acompanhar de novo a leitura desses temas aqui. Espero que você também faça as suas anotações no caderno. Coloque aí a data de hoje, né? E o tema aqui, tema 2. Vamos falar especificamente sobre o som. Então, você vai fazendo as anotações. Vai pausando o vídeo e vai fazendo as anotações. Vamos lá, então. O som. Vamos falar especificamente sobre o som hoje. Como se produz o som? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Todos os sons estão associados à vibração de um meio físico. Então você tem um meio, alguma coisa, né? Uma coisa que vibra, algo que vibra, e isso é que vai produzir os sons. Quando ouvimos a voz de uma pessoa falando, como vocês, por exemplo, estão me ouvindo aqui falar, perturbações no ar se deslocam desde o emissor, que sou eu no caso, até as orelhas de quem está ouvindo. Claro que entre eu e você existe aí a internet, né? Que transforma o meu som. Eu tenho aqui um microfone que ele capta o som da minha voz, transforma em sinais elétricos que vão para o computador, aí viajam aí pela internet, né? Às vezes até pelas antenas, através de ondas eletromagnéticas, chega no seu computador ou no seu celular e esses sinais são transformados novamente em som no alto-falante do seu celular, né? Ou no fone, ou nas caixas da TV, se você estiver assistindo na TV, ou nas caixas de som, nos alto-falantes do computador. Transforma em onda sonora que chega na sua orelha. Tá? Aí está dizendo assim, acompanhe na figura a seguir o que ocorre quando um som é transmitido por um alto-falante. Quando a onda sonora é emitida, a região mais próxima à parte interna do alto-falante vibra, propagando o som para o ar. Vamos ver o desenho aqui? Está aqui embaixo, ó. Então você tem aqui, ó, tem uma mola em cima, né? Uma pessoa segurando uma mola, mas vamos observar embaixo primeiro, ó. Aqui você tem um alto-falante. E essas bolinhas azuis, elas são as partículas do ar. Elas representam as partículas do ar. Claro que as partículas do ar não são grandes assim, né? Mas é só um modelo aqui. Repare que o alto-falante ele dá uma batida, né? Ele provoca uma compressão no ar. Olha como o ar fica aqui, ó. As partículas ficam mais juntinhas. Ou seja, você tem uma alta pressão aqui, você tem uma compressão. E em seguida você tem uma outra região onde você não tem essa compressão, uma baixa pressão. Então você tem uma alta pressão e uma baixa pressão. Se você tiver uma sequência dessa de alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, você vai ter uma onda sonora. É como uma pessoa produzindo uma onda, por exemplo, numa mola aqui, ó. Tá? Então vamos ver ali, ó. Olha a onda se propagando, olha só, ela já se deslocou, né? A parte de compressão já andou um pouquinho para frente. Então você tem aqui a rarefação, que é uma baixa pressão, uma compressão, uma alta pressão, e o ambiente que ainda não chegou a onda até ele. Tudo bem? Olha como a onda então já se deslocou um pouquinho para frente. Vamos ver as duas ao mesmo tempo? Olha lá. Primeiro você tem aqui, ó, assim que o alto-falante produziu uma vibração, ela comprime o ar. E essa compressão viaja no espaço para lá, né? Olha aqui, tá aqui a flechinha aqui com uma certa velocidade. Então ela vai se deslocando, ó. Ela já está aqui. Ela estava aqui, perto do alto-falante, ela já está mais para frente. E aí logo ela vai parar lá na orelha de quem está ouvindo. Tá? E essa vibração vai fazer vibrar aqui o tímpano, né? Que é uma pele que tem dentro, lá no fundo da orelha.
esse tímpano vibrando, ele vai vibrar todo o aparelho que está lá no fundo da orelha, uma parte chamada cóclea, e isso vai ser transformado em sinais elétricos que vão para o nosso cérebro, e a gente vai entender o som, né? A gente vai ouvir o som, vai entender o som, e às vezes você vai até se lembrar do som. Se for uma música que você já ouviu várias vezes, ou há muito tempo, aí o cérebro vai ativar a memória, né? E até tem uma coisa que a gente chama de memória afetiva, e as músicas elas estão ligadas a coisas boas e ruins da nossa vida. E aí ela vai ativar a memória afetiva. Se for uma coisa boa, você vai se lembrar daquilo bom. Se for uma época ruim, uma música que você ouviu num dia ruim, você vai se lembrar também com tristeza às vezes. Ok? Beleza, então olha só. A gente pode comparar isso com uma mola. Olha só a pessoa segurando uma mola aqui em cima. Ela produz uma compressão. Ela faz um movimento com a mão para frente e depois para trás. Fica uma compressão aqui na mola. Olha como essa compressão ela se desloca para frente. Ela vai se deslocando. Não é? Nesse caso aqui é uma mola. No caso de baixo é o ar que faz isso. Então são ondas longitudinais. Se você não viu o vídeo passado, você tem que ver antes, hein? Nós estudamos as ondas transversais e estudamos as ondas longitudinais. Essas duas aqui, ó, tanto essa da mola quanto essa do ar, são ondas longitudinais. Certo? Beleza, vamos seguir o texto ali em cima. Ele diz assim, ó. A cada vibração, o ar próximo do alto-falante é comprimido e expandido. Ou seja, ele sofre uma compressão e uma rarefação. A sequência de compressões e rarefações sucessivas do ar se propaga em todas as direções. Então vai para frente, ele se desloca pela sala, pelo ambiente, na forma de uma onda longitudinal. Perceba que para se propagar, ou seja, para ir, né, o som necessita de um meio material. Ou seja, ele precisa de um ambiente onde ele se propaga. Não pode ser vazio. Isso também nós estudamos no vídeo passado, que existem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, para se propagar, ou seja, para elas irem, tem que ter um meio material, tem que ter matéria, senão elas não vão. Tem que ter o ar, partículas, tem que ter ou então um líquido, ou então sólido, senão elas não vão. Essas ondas mecânicas elas não se deslocam. Já as ondas eletromagnéticas, mesmo que esteja no vácuo, no vazio do espaço, elas conseguem se propagar. É por isso que a luz do Sol atravessa o espaço e chega na Terra, porque a luz é uma onda eletromagnética. Já o som do Sol não chega na Terra, porque o som precisa de matéria para chegar aqui. E entre a Terra e o Sol é vazio, certo? Então o som é uma onda mecânica. Então o som necessita de um meio material, e por isso é classificado como onda mecânica. Acabei de falar. Muitas vezes notamos o barulho de explosões e de tiros no espaço em filmes cinematográficos. Você assiste um filme lá, tipo Star Wars, né, Star Trek, com uma guerra no espaço, e você ouve som, barulho, explosão. Esses sons, na verdade, não podem ser escutados no cosmos, ou seja, no espaço, pois as ondas sonoras não se propagam no vácuo. Não se propagam no vácuo porque o som é uma onda mecânica. Se fosse uma onda eletromagnética, ela se propagaria. Então, se você tem uma explosão no espaço, lá em Star Wars, né, quando a Estrela da Morte explode um planeta, aí lá no filme aparece uma explosão enorme. Tá? O certo era a gente ver a explosão, mas não ouvir a explosão. Porque a explosão emite luz, a luz ela viaja no espaço vazio, mas o som não viaja no espaço vazio. Certo? Então a gente ia ver a explosão, mas não ia ouvir a explosão. Beleza? Uma nave espacial, ela pode, se ela tiver um farol e uma buzina, o farol, ok, ele ilumina, né? Se você se aproximar de, sei lá, de um asteroide no escuro do espaço e acender o farol, beleza, ele vai iluminar. Agora uma buzina não serve para nada, né? Uma buzina, o som não se propaga no ar. Não dá para se comunicar entre duas naves usando som, certo? Mas poderia com luz, lá no espaço, claro. Então tá, agora vamos para... tem aqui embaixo. Vamos ler aqui essa parte que fala da figura. Está dizendo assim, ó. Quando a parte interna do alto-falante vibra, essa parte do alto-falante que é que produz o som, em direção ao exterior do aparelho, cria uma compressão no ar. Está aqui a compressão, as partículas mais apertadas, vamos dizer assim. Em B aqui agora, ó. Quando a parte interna do alto-falante vibra em direção ao interior do aparelho, ou seja, o alto-falante, a tampa do alto-falante aqui, ela se movimenta para dentro,
ela cria uma rarefação no ar, então o ar fica mais vazio. As regiões mais escuras e mais claras no ar representam, respectivamente, a compressão e a rarefação. Então aqui você tem uma compressão, aqui você tem uma rarefação. Então olha só, uma compressão e uma rarefação, uma do lado da outra. Isso na mola também, ó, na mola. Foram incluídas, a mola em cima foi incluída para fins didáticos de comparação. Então a gente está comparando a mola com o ar. A velocidade da onda na mola é muito menor que a velocidade do som no ar. Para simplificar, as duas ondas estão representadas com a mesma velocidade. Então olha aqui, uma compressão, uma em cima da outra. E aqui a compressão e uma compressão, uma em cima da outra. Tudo bem? Beleza, daqui a pouco a gente vai ver qual é a velocidade do som no ar. Vamos para a próxima página. Seguindo então, página 161, nós temos aqui o seguinte, ó, a velocidade do som. Quando vemos um relâmpago, geralmente ouvimos o trovão somente depois de alguns segundos. Você já deve ter percebido isso, né? Você vê primeiro aquele flash, a luz, e depois de alguns segundos você ouve o som do trovão. Tem gente que até sabe, né? Quando vê aquele clarão, já tampa o ouvido que vai vir uma explosão, né? do trovão. Isso ocorre porque a velocidade do som é muito menor que a da luz, enquanto a velocidade do som no ar é de aproximadamente, agora preste atenção, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Eu vou escrever isso aqui do lado. Vou colocar aqui, ó. Velocidade do som, vou colocar pequenininho aqui, som, é de 340 metros por segundo. Isso quer dizer que em 1 segundo o som percorre 340 metros. Se eu considerar 2 segundos, o som viaja 680 metros, o dobro. Se eu considerar 3 segundos, o som viaja mais ou menos 3 vezes, né? Vai dar 1020 metros. Que isso aqui, ó, 1020 metros é aproximadamente 1 quilômetro, né? 1 quilômetro vocês sabem que é 1000 metros. Então isso quer dizer o seguinte, que o som ele viaja no ar, a cada 3 segundos ele viaja 1 quilômetro, certo? Então quer dizer que se eu ouvir um relâmpago lá longe, ver o flash do relâmpago, e eu ficar contando em 1, 2, 3 segundos, e aí eu ouço o barulho, quer dizer que o raio caiu a 1 quilômetro de distância, certo? Porque a luz ela é muito rápida, ela chega praticamente instantânea. Agora o som, se ele levou 3 segundos para ouvir depois o barulho, é porque em 3 segundos o som viajou mais ou menos 1 quilômetro. Entendido isso? Se levar 6 segundos vai ser aproximadamente 2 quilômetros. Se levar 9 segundos, vai ser aproximadamente 3 quilômetros. E assim por diante. A cada segundo, 340 metros. O som. Agora vamos ver a luz. Ó. A luz é o seguinte, ó. A velocidade da luz é de cerca de 300 milhões de metros por segundo. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui em cima para ficar junto com o som. Ó. A velocidade da luz não é 340, é 300 milhões de metros por segundo. Tá bom? Isso aqui pode ser escrito assim, ó. Igual a 300 mil quilômetros por segundo. É a mesma coisa. 300 milhões de metros por segundo é 300 mil quilômetros por segundo. Só para vocês terem uma ideia, da Terra até a Lua tem 384 mil quilômetros. Essa é a distância. Se a luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo, ela quase chega na Lua em 1 segundo. Certo? Então, se você, por exemplo, se acendesse uma lanterna aqui na Terra e alguém lá na Lua com um super telescópio pudesse observar você aqui da Terra, você desse uma piscada na lanterna, a pessoa lá na Lua ia ver 1 segundo e pouco depois. Mais ou menos 1,3 segundos depois ele ia ver a lanterna piscando lá da Lua. Ou seja, a luz chega com certo delay, né? Você faz aqui, chega 1 segundo depois lá, 1,3 segundos depois lá a imagem. Tudo bem? Para você ver como a luz é rápida, ela chega em um pouquinho mais de 1 segundo, ela vai daqui na Lua. Para você ter uma ideia, isso aqui, pessoal, é mais ou menos 8 voltas na Terra. 8 voltas que a luz poderia dar na Terra em 1 segundo.
certo? A luz ela é tão rápida que ela poderia dar 8 voltas no planeta Terra em 1 segundo. Tudo bem? Beleza. Seguindo aqui, ó. Lembre-se de que o som é uma onda mecânica. O som é uma onda mecânica. A luz é uma onda eletromagnética. Então, o som precisa de um meio para se propagar. Não viaja no espaço. A luz ela é uma onda eletromagnética. Ela viaja mesmo no espaço vazio. A velocidade do som depende das condições do meio em que ele se propaga. De novo, a velocidade do som depende das condições. Em como o seu estado físico do meio onde ele está, ele pode ser um líquido, pode ser o ar, né? pode ser a água, o som também se propaga dentro da água. Pode ser um sólido, dentro da parede, dentro de uma barra de ferro, o som também se propaga nos sólidos. E também depende da temperatura, onde o som está se propagando. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Velocidade do som em diferentes meios materiais. Vamos ver. A gente vai ver como é que o som se propaga no oxigênio puro, no hidrogênio puro, dentro da água, dentro do chumbo, dentro do cobre e dentro do alumínio. Com essas temperaturas aqui, ó. Vamos lá então. O oxigênio, a 15 graus, o som vai andar dentro dele a 324 metros por segundo. É um pouquinho menos do que no ar atmosférico. Dentro do gás hidrogênio, a 15 graus Celsius, a velocidade, olha só como muda a velocidade, 1.290 metros por segundo, dentro do hidrogênio. Dentro da água, a 20 graus, o som se propaga a quase 1.500, 1.490 metros por segundo. Deixa eu aumentar mais aqui. Dentro do chumbo, dentro de uma barra de chumbo, dentro de uma barra de chumbo ou de uma placa de chumbo, a 20 graus, que é uma temperatura normal, né? 1.200 metros por segundo. Dentro do cobre, que também é um metal, a 20 graus, o som se propaga muito mais rápido, a 3.710 metros por segundo. E por último, dentro do alumínio, dentro de uma placa de alumínio ou de uma barra de alumínio, a 20 graus Celsius, o som se propaga a 5.040 metros por segundo. O ferro é um pouquinho menos que isso aqui, tá? O ferro acho que é 5.000. Olha só, a velocidade do som é maior dentro dos sólidos, principalmente dos metais, do que dos líquidos e dos gases. Entendido? Beleza? O som ele se propaga com mais eficiência dentro dos metais. Tem até uma história assim, ó. Eu já vi em filmes, já, aqueles índios Apache dos Estados Unidos, né? Eles vão atacar um trem para roubar a carga. E aí o índio ele coloca o ouvido, ele desce do cavalo, ele coloca a orelha no trilho do trem, colado no trilho do trem. E aí ele avisa os colegas, ó, tá vindo aí o trem. Só que ninguém tá ouvindo nada pelo ar. Mas ele ouviu colocando a orelha na barra metálica do trilho. Por quê? Porque o som ele viaja muito mais rápido dentro dos metais. Então ele chega primeiro através da barra de ferro. Então ele coloca a orelha ali, ele ouve o som já vindo pela barra de ferro. E aí depois é que o som chega pelo ar. Tá bom? Bom, aí diz assim, ó. O som se propaga não só no ar, mas também nos sólidos e nos líquidos. Acabei de falar. A velocidade do som nesses meios é maior do que nos gases. Também já acabei de falar. Pois a transmissão da perturbação está relacionada com a coesão do material que compõe o meio físico. Ou seja, no sólido tem mais partículas próximas. O sólido ele é assim, ó, você tem aqui um átomo, outro, outro, aí outro aqui. Eles são meio colados assim uns nos outros, né? Isso aqui é uma barra de ferro, ó. Então, você tem aqui uma barra de ferro. O gás, o ar já é assim, ó, você tem uma partícula aqui, uma lá, outra aqui, outra lá, assim. Então isso aqui, ó, isso aqui é um gás. Olha como as partículas ficam longe. E aqui é um sólido. É um sólido. Aí tem um líquido, né? No líquido elas estão próximas também, mas não tão próximas quanto no sólido. Certo? Aí é o líquido. Certo? Beleza? O sólido elas ficam paradas e vibrando, mas paradas. No líquido elas se deslocam, mas bem pouco. E no gás elas têm uma velocidade enorme. Cada uma viaja com altíssima velocidade. Então, ou seja, o melhor para que a energia da onda seja transportada é dentro dos sólidos. Por isso que fica mais veloz o som, tá?
As partículas estão mais próximas, elas transmitem melhor a energia uma para a outra, e aí você transmite a onda com mais facilidade, a onda sonora. Como nos sólidos e líquidos as partículas estão mais agregadas, acabei de falar, entre si, o som se propaga com maior velocidade nesses meios do que nos gases. Confira a tabela ao lado, a velocidade de propagação do som em diferentes materiais. Na verdade não é ao lado, né? Eles erraram aqui, é em cima aqui, ó. É em cima, tabela em cima. Já vimos. Aí aqui do lado está falando até o que é coesão, né? O que é coesão que está dizendo aqui, ó? Força entre os átomos e moléculas que constituem o material. Elas estão mais ligadas mais fortemente. Um átomo do lado do outro, eles estão ligados entre si. Bom, aí aqui tem um pequeno texto mostrando o sistema auditivo humano, a orelha humana. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando uma onda sonora atinge o sistema auditivo de uma pessoa, a orelha, né, faz vibrar sua membrana timpânica. A membrana timpânica está aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vou aumentar bem aqui para você ver. Ó. Deixa eu apagar aqui para você ver de novo. Olha ali onde fica o tímpano. É uma pele que fica aqui tampando. Você tem a entrada aqui, ó. Essa parte de fora aqui é a orelha externa, o pavilhão auricular, né? Essa coisa que fica aqui pendurada na nossa... Que a gente coloca o óculos aqui, né? Aí você tem a orelha média, que é essa parte aqui. A orelha média é o buraco da orelha, que é chamado de meato acústico. É o buraco da orelha. E a região do tímpano, é a orelha média. E nós temos a orelha interna, onde estão os aparelhos que transformam o som em impulsos elétricos, que vão para o cérebro. Tá? Então, deixa eu só apagar essas figuras aqui. Então, olha só, o som ele chega aqui pelo pavilhão, entra na orelha média e atinge aqui o tímpano. O tímpano é como se fosse uma pele de um tambor, né? Pele de um tambor. E aí vibra esse tambor. E aí ele começa a vibrar uns ossinhos que tem aqui atrás, ó. Nós temos 3 ossos aqui, ó. O estribo, a bigorna e o martelo. 3 ossos. São os 3 menores ossos do corpo humano. Eles ficam aqui pendurados dentro da orelha. 3 ossinhos, chamados de ossículos. São os 3 menores ossos do corpo humano. E aí eles transmitem essa vibração. Aqui tem um lugar chamado janela oval. E tem esse aparelho esquisito aqui, ó. Parece um caracol aqui. Isso aqui é a cóclea, tá? Essa parte de cima tem a ver com o equilíbrio, tá? Quando a gente... chamado de labirinto aqui. Se você fica girando e para, de repente você cai, né? Fica tonto. Tem a ver com o líquido que está aqui dentro. E dentro desse caracol aqui, tem células que transformam a vibração do líquido que tem aqui dentro. O líquido vai vibrar, né? E aí vai vibrar e vai vibrar células. E essas células vibrando, elas transformam isso em sinais elétricos que vão sair aqui pelo nervo auditivo. Esse nervo vai para o cérebro e vai ser transformado na sensação sonora que a gente tem quando a gente ouve as coisas. Tá bom? Qualquer problema aqui nesse aparelho pode acarretar numa perda de audição parcial ou total, né? E aí a pessoa pode ser surda, né? Às vezes até nasce sem audição. Ela pode perder a audição devido a um acidente, né? Por exemplo, que estoure o tímpano, introduzir um objeto aqui, né? Agulha, alfinete, sei lá o quê. Uma vez eu coloquei a chave na minha orelha. Estava nem pensando, eu estava lá, estava conversando com alguém e com a chave do carro na mão, coloquei assim na orelha e cutuquei lá dentro e ficou doendo, ficou uns 3 dias doendo. Tive que ir no médico para olhar. Mas aí não deu nada não. Mas então é perigoso. O aparelho auditivo você tem que cuidar bem dele, né? Porque você danificou, você pode ter perda de audição. Uma coisa interessante aqui é que a gente tem aqui, ó, uma abertura aqui, ó, entre a parte de dentro da orelha e a garganta. Ó. Esse tubo aqui, ele está ligado na sua garganta, tá? Então, às vezes a gente tá gripado, a gente fica com o ouvido tampado, né? Isso aqui tampa de secreção, ó, fica tampado aqui. E aí fica estranho, fica ruim, porque a pressão daqui de dentro e aqui de fora é diferente. Você sente uma coisa esquisita na orelha, uma pressão na orelha, tá? Devido à diferença de pressão dos dois lados. Quando a gente desce a serra ou sobe a serra, também a gente sente uma pressão no ouvido. Ainda mais se a gente tiver com a garganta tampada, com secreção, né? Gripado. Aí você sente uma diferença de pressão aqui. O lado de fora está mudando de pressão, porque você está descendo para o nível do mar, onde a pressão é maior. E aí vai forçando a pressão, vai forçando o tímpano para dentro e você sente uma dorzinha. O contrário também, se você está subindo a serra,
a pressão aqui fora é menor, então faz uma força para fora, né? De dentro para fora, você também sente uma coisa estranha na orelha. Tá bom? Vamos só terminar o texto aqui, diz assim, ó. Então, quando uma onda sonora atinge o sistema auditivo, faz vibrar a membrana timpânica, que é o tímpano. Essas vibrações são transmitidas para a orelha interna por meio de um conjunto de 3 ossos muito pequenos, são chamados de ossículos. Eles são o martelo, a bigorna e o estribo. É o nome deles, são nomes estranhos, né? Martelo, bigorna e estribo. Na orelha interna, as vibrações são captadas por células sensoriais especializadas e convertidas em impulsos nervosos, sinais elétricos, né? Sinais nervosos, que são enviados ao cérebro pelo nervo auditivo. Certo? Beleza. Vamos então para a próxima página. Vamos lá então, estou na página 162. Tem um experimento aqui, ó, se você quiser fazer na sua casa, né? Você pode praticar aí. Eu vou só ler aqui. E a gente vai fazer um aqui, por enquanto, experimento pensado. Vamos lá. Está dizendo assim, ó, onda de choque. Material, pote de vidro, sem tampa. Pode ser um vidro de azeitona. Elástico, pode ser aquele elástico de prender dinheiro. Saco de plástico fino e liso. Pode ser aqueles plásticos de frutaria, né? Aqueles transparentes. Ou aquele plástico de pasta, de escola. Ou aquele filme plástico de embrulhar comida para pôr na geladeira. E aquele é melhor ainda, aquele é bem fininho. Açúcar ou sal? Telefone celular ou uma caixa de som portátil. Você tem aquela JBLzinha pequenininha, pode usar ela. Então o que a gente vai fazer? Olha só. Estique bem o saco plástico sobre a boca do pote e prende com elástico. Olha aqui o pote. A gente coloca o plástico aqui em cima, prende com elástico em volta. Né? Vai ficar como se fosse um tambor em cima, uma pele de um tambor. Espalhe um pouco de açúcar ou sal. O sal é melhor porque ele é mais fino, né? E se coloca um pouquinho de sal em cima. Escolha algumas músicas e aproxime o celular ou a caixa de som do pote. O que você vai perceber? Vai acontecer o quê? Ainda mais você colocar aquela música tipo batistaca, né? Coloca ali perto. Aí, caso não consiga observar nada, aumente o volume do som. Então, você tem que aumentar ali o volume e você vai aumentar a energia. E aí, o que vai acontecer? Aí ele pergunta aqui embaixo, ó. O que aconteceu com os grãos de sal? Como você explica isso? Você vai perceber que os grãos eles começam a pular ali em cima, tá? Como se fosse uma festa. Os grãos ficam pulando ali conforme as batidas da música. Se for um batistaca, elas vão ficar pulando no ritmo do batistaca, né? Vai ficar pulando ali. Bom, por quê? Aí a pergunta é por que isso acontece? Você criou uma onda sonora. Você criou uma onda sonora que saiu do alto-falante do aparelho ou da caixa de som, viajou no ar e chegou no plástico. Quando ele chega ali naquele plástico, essa vibração, essa energia passa para o plástico. E o plástico vai vibrar também, no mesmo ritmo do ar, certo? Então você criou ali uma chamada onda de choque, ou uma onda sonora, e aí o plástico vibrando, você vai perceber os grãos de sal pulando ali, né? Porque o plástico, claro, está vibrando e o sal vai se movimentando em cima ali, ok? Então você está transferindo energia sonora para o plástico e o plástico para os grãos de sal. Aí aqui embaixo tem 2 perguntas aqui, para finalizar. Ó. Qual é o principal motivo do som não se propagar no espaço sideral? Por que ele não se propaga no espaço? Bom, o som é uma onda mecânica. Uma onda mecânica precisa de meio material para se propagar, precisa de partículas. E o espaço não tem essas partículas. O espaço é vazio, é vácuo. E aí o som não se propaga no vácuo. Tá? A energia, nesse caso, é transmitida de uma partícula para outra. E você precisa, então, você precisa de ter partículas, uma próxima das outras, para poder propagar o som. E aí tem uma segunda pergunta aqui, que é a seguinte. O som se propaga... Peraí. O som se propaga com a mesma velocidade em todos os meios? Explique. Bom, a gente viu aquela tabela, né? Que o som se propaga com menor velocidade nos gases
e com maior velocidade, aliás, menor velocidade nos gases e nos líquidos e maior velocidade nos metais, nos sólidos, principalmente os metais, certo? Então, por quê? Devido à coesão das partículas dos sólidos, elas estão mais juntinhas e mais próximas e mais agregadas, o som ele se propaga com mais facilidade e aí maior velocidade. A transmissão da energia de uma partícula para outra acontece com mais facilidade e aí elas transmitem a onda com maior velocidade. Tudo bem? Ok, então vamos seguir em frente. Bom, pessoal, para finalizar a atividade da semana, o vídeo vai ficar curto, né? Mas a nossa atividade, a tarefa, ela é um pouquinho longa. Página 163, vocês vão fazer aqui, ó, relativos ao tema 1 e 2, certo? Então, no tema 1 foi quando eu falei tudo sobre as ondas, características das ondas, classificação das ondas, não é? E no tema 2 eu falei sobre o som. Como é o som, velocidade do som, né? E agora vocês vão responder como tarefa essas atividades da página, então, 163, vocês vão fazer todos aqui, ó, até o 11. São 11 exercícios dessa vez, tá? É um pouquinho mais do que o normal. Vocês vão fazer os 11 exercícios. Aí semana que vem eu faço um vídeo comentando esses exercícios aqui. Mas eu gostaria que você, então, fizesse antes, para você treinar aí a sua cabeça, né? Fazer uma forcinha aí de pesquisar e estudar. Responder no caderno, por favor, né? E vou deixar o espaço lá para você fazer o upload da foto da página do caderno. Todos esses exercícios lá no final do trimestre eu vou dar uma notinha extra para quem faz, tá? Aliás, nota extra não, nota na média mesmo. Quem faz a tarefa tudo certinho vai ganhar a nota menor do que as avaliações, mas também é uma nota. Quem faz tarefa ganha nota, tá bom? Então faça a tarefa, posta para mim lá, que semana que vem eu vou comentar. Ai, a voz já tá falhando. Que eu vou comentar lá os exercícios semana que vem. Beleza? E claro, daí semana que vem a gente continua pro tema 3 e o tema 4, se eu não me engano. Aí eu vou falar de 2 temas na semana que vem, já caminhando para finalizar essa unidade. Tá bom, pessoal? É isso então. Obrigado pela paciência. Espero que você tenha feito aí as suas anotações e faça a tarefa, tá bom? Valeu, um abraço a todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.